Olá, que bom que você está assistindo a esta aula da Escola Plenitude. Meu desejo, através desta aula, é te compartilhar alguns ensinos que o Pai Celestial tem estado falando comigo nestes últimos dias. O Senhor me tem mostrado grandes verdades com respeito ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E eu acredito que aquela revelação que eu tenho recebido também te servirá, porque foi muito maravilhoso quando eu vi a explicação do Senhor e eu quero te entregar isso. Uma palavra que provém do nosso Senhor e que te ajudará a te relacionar de um modo mais intenso com o Espírito Santo. Como falei no início, nestes últimos dias, o Pai Celestial me lembrou de algumas situações da minha vida, do cotidiano, para me explicar a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Tudo começou me lembrando de alguns amigos, sabe? Amigos bem achegados. E aí o Pai Celestial falou o seguinte, que todos nós, você e eu, temos aquele amigo, aquela amiga, pode ser até um familiar bem achegado de confiança, sabe? Aquela pessoa que conhecemos anos e anos e que quando nos encontramos com ele ou com ela, nos alegramos, falamos, que bom que te encontrei, vamos conversar. E aí passam os minutos, às vezes as horas, e depois dessa longa conversa, um diz assim, que bom conversar contigo, valeu a pena, vamos marcar um novo encontro. Aí foi que o Pai Celestial me falou, assim deveríamos nos alegrar quando conversamos com o Espírito Santo. Quando nos encontramos com Ele, dizer, que bom Espírito Santo que consigo conversar contigo hoje, no finalzinho da tarde. Queria te conversar, falar tudo o que aconteceu comigo. Sabe, isto é fundamental. Esse relacionamento é de desfrutar, de nos alegrar. Não é só para pedir, porque às vezes podemos ter a ideia errada que só podemos conversar com o Espírito Santo quando precisamos de algo. Agora, não estou querendo dizer que seja errado, porque sim, podemos pedir ajuda dele, não tem problema. Não, mas não é só para pedir. A questão é para dialogar, para nos alegrar. Então, primeira questão é, te alegra de conversar diariamente com o Espírito Santo. A segunda questão, usando essa mesma ideia da amizade humana, é que cada vez que eu me encontro com esses amigos, eu falo, e que foi da tua vida atual? Me conta da tua família, me conta do teu trabalho. Alguns desses amigos moram aqui em São Paulo, outros moram em outros países, mas ainda assim me alegro de ouvir as coisas lindas. Às vezes ele fala, sabe, minha filha entrou na faculdade, ai que bom. Outro, sabe, consegui comprar uma casa, oh que benção. Desfrutamos das conquistas dos outros. E aí também que o Pai Celestial falou, você deveria perguntar ao Espírito Santo o que ele tem feito, por exemplo, em outros países, nos países muçulmanos, e te alegrar daquelas bênçãos que essas pessoas têm recebido. Também do mesmo modo, por exemplo, perguntar o que o Espírito Santo tem feito com em outras casas, em outros ministérios, em outras igrejas locais. E ouvir o que o Senhor, o Espírito Santo está fazendo, nos alegrar, sabe? Nos alegrar. Então, segunda questão, veja quão importante é o relacionamento. É ter essa comunhão diária, conversar do nosso dia a dia, mas também o Espírito Santo deseja te falar o que Ele está fazendo no nosso mundo. E isso nos alegra, isso nos motiva, nos dá força. Por isso que quando o nosso Senhor Jesus falou sobre o Espírito Santo aos discípulos, ele apresentou ao Espírito Santo como o encorajador. Veja o que diz este texto lindo de João capítulo 14, versículo 26. Quando o Pai enviar o encorajador, olha como apresentou, o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele les ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, primeira questão que a Bíblia nos fala, que o Espírito Santo é o encorajador. Essa palavra é fundamental. É muito importante entender essa função do Espírito Santo na tua vida, na minha vida. Sabe, ele é o encorajador. Claro, ele tem outras funções, mas vamos falar sobre sobre o encorajador, usando a ideia de um amigo, ok? Vamos então para a segunda parte desta aula.
o Espírito Santo é o encorajador. Olha, que lindo. Agora, como entender melhor essa função? Aí quero te dizer que o Pai Celestial, ele é tão maravilhoso que registrou uma história tremenda no livro de Atos para nos explicar a questão do encorajamento. E aí eu quero ler o capítulo 4 do livro de Atos, versículo 36. Diz assim que existia naquela época um homem chamado José. Olha, o nome dele é José, a quem os apóstolos deram o nome, o apelido, neste caso, de Barnabé. Ok? O apelido era Barnabé, que significa filho do encorajamento. Olha, que interessante, que lindo isso. Imagina chamar a essa pessoa de aí chegou o encorajamento. E todas as pessoas celebrar. Que bom que chegou o encorajamento. Olha, que bom, estou precisando conversar com ele. Então, começa assim. O Senhor está dizendo, quero te explicar a função do Espírito Santo na tua vida, usando a história de Barnabé, o filho do encorajamento. E então, imediatamente diz que uma das características de Barnabé é que ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Ah, aqui é tremendo. Veja, ele tinha algo da sua propriedade e ele entregou, neste caso vendeu e entregou aos apóstolos a outro. E aqui vem uma primeira grande verdade para nossas vidas. Do mesmo modo, o Espírito Santo, ele tem a sabedoria divina e ele está disposto a entregar essa sabedoria a você e a mim. Olha que lindo, que tremendo. Ele está disposto a te entregar a sabedoria divina. Do mesmo modo que aqui Barnabé, ele entregou o que ele tinha, ok? Seus bens materiais, esse campo, falando de um modo mais direito. Agora, outra questão também dentro desta grande verdade, que Barnabé, falando aqui, ele tinha essa disposição, sabe? Ninguém obrigou, ninguém falou assim, sabe? Barnabé, olha, você tem muitas propriedades, pelo menos vende algo. Não, ele tinha essa alegria, essa entrega. E é a questão, o Espírito Santo também se alegra de te ajudar, de te entregar coisas que vão beneficiar tua vida. Olha, que lindo! É por isso que eu falo, este entendimento do Espírito Santo vai transformar nossa comunhão diária com Ele. Ele se alegra, Ele não precisa que você venha clamar, a pedir. Ele diz assim, não, eu quero te ajudar, estou aqui contigo. Por isso que vamos conversar, vamos dialogar. E uma terceira questão com respeito a ele ter vendido o campo, não falando de Barnabé, é que assim, ele entregou tudo o que tinha, tudo o melhor que tinha. E aí a questão. O Espírito Santo não guarda algo, diz assim, não, primeiro eu vou te entregar um pouquinho, quem sabe dá certo, aí te ajudo mais um pouco. Não, já desde o início, do primeiro momento, o Espírito Santo te entrega a revelação completa, a sabedoria completa, a transformação completa, a ajuda completa. Isso oh, que lindo, é maravilhoso. Veja quantos conceitos é necessário colocar na nossa mente com respeito ao Espírito Santo. E aí então surge uma história bem particular. Por quê? Porque diz que um dia, olha aqui como a Bíblia vai narrar, diz assim que um dia o apóstolo Paulo, ele que era conhecido como um assassino, Saulo também conhecido, diz que Paulo um dia se converteu ao cristianismo, que lindo, não? Agora é cristão, Paulo. E ele ainda estava meio assim, sabe, seu estilo meio sei lá, Paulo era que insistia e não tinha muito discernimento. E Paulo, convertido ao evangelho, começou, diz, a pregar. Só que ele não tinha muita sabedoria como pregar, ele era muito direto e começou a criar conflitos, sabe, muitos conflitos entre os apóstolos e aí em Jerusalém. Aí os apóstolos chegaram a uma conclusão, sabe, Paulo, que bom que você agora é cristão, que bom que você agora é crente, mas vai para a tua casa, sabe, vai para a tua cidade. E diz assim que quando os irmãos souberam disso, levaram das brigas que Paulo estava criando aí, alguns atritos, diz assim, mais uma vez, quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Sabe, Paulo, vai lá para Tarso, fica lá. Olha então,
Começa a história falando de Barnabé, do filho do encorajamento, um homem que se entrega, que dá. De repente aparece a história de Paulo. Paulo criando conflitos, agora que é cristão, mas ele não sabe como pregar a palavra. E aí então os discípulos, os apóstolos falaram: Paulo, vai lá para a tua cidade, deixa aqui a nós, sabe? Vai lá para Tarso. E ele fez isso, Paulo obedeceu e ficou vários anos até aí. Então, guarda essa parte da história, porque agora, na seguinte parte da aula, você vai entender a Barnabé, o filho do encorajamento. Como tenho lido anteriormente, a história de Paulo poderia ter terminado assim. Paulo, aquele assassino, se converteu, agora é crente, mas está lá, na sua cidade, esquecido. E pronto, vira a página e vamos a falar de outras histórias. Mas não, o Espírito Santo é o encorajador. Por que falo disto? Porque agora nos diz a história bíblica que o Evangelho de Cristo começou a se espalhar por diferentes cidades e aí então chega até uma cidade chamada Antioquia. E os apóstolos começam a ouvir das coisas tremendas que está acontecendo nesse lugar. Só que eles ficam em dúvida. Será que é realmente uma manifestação do Senhor, do Cristo Salvador, ou é outra coisa? E aí então os apóstolos enviaram a Barnabé. Barnabé novamente aparece para que ele venha a ver essa situação e chegue a uma conclusão. É ou não é do Senhor? E realmente era do Senhor, sabe? Isso é tremendo, é lindo. Até aí, muito bem. E Barnabé tem uma ideia muito boa. Ele diz assim: estes novos irmãos de Antioquia precisam do ensino da palavra, precisam de comunhão, de fortalecimento. E sabe, preciso que alguém me ajude nessa função, porque Barnabé ia fazer isso. Mas eu preciso que alguém me ajude. E quem é essa pessoa? Paulo que está esquecido lá em uma pequena cidade chamada Tarso. Está lá. Veja, foi Barnabé, o filho do encorajamento, que se lembrou. Em nenhum momento foi Paulo que falou: sabe, se por acaso surge alguma necessidade, me fala, eu te dou uma força. Não, foi Barnabé. E isso que eu quero te dizer à luz desta palavra, que o Espírito Santo nunca se esquece de você. Você pode estar em um lugar onde tem muita visibilidade, como pode estar em um lugar que parece que ninguém te enxerga, sabe? Na minha empresa ninguém me enxerga. Na minha família, no meu bairro, onde eu me encontro ninguém me enxerga. Mas o Espírito Santo, sim, ele te conhece, ele sabe onde você mora, onde você trabalha, ele conhece tudo. E ele te encontra. Essa é a questão linda. E eu quero te ler esta parte. Diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo. Foi procurar Saulo. Barnabé é o Espírito Santo. Esta história nos lembra que o Espírito Santo faz exatamente o mesmo. Ele te procura. Olha, que lindo. Por isso que eu falo que essa comunhão diária, esse relacionamento diário, é poderoso, porque além de nos fortalecer, nos alegrar, nos entregar também o Espírito Santo uma orientação, ele te leva a uma grande verdade. Te diz, na verdade, o seguinte: eu estou contigo todos os dias. Ele nos lembra isso. Eu não te esqueci, eu sei onde você mora, eu estou aqui contigo, na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho. Eu estou contigo. Isto é fundamental. Sabe por quê? Porque aí vem um erro que muitos cristãos temos cometido, que achamos que o Espírito Santo só ele vem em nossa vida para certos momentos, como uma necessidade. Agora eu preciso que me ajude, Espírito Santo, para tomar uma decisão. Ok, o Espírito Santo nos ajuda. Ok, tchau, vou agora a minha vida e você vai ajudar outras pessoas. Quem sabe lá com os muçulmanos. Não, isso não é verdade. Ele continua aí no teu lado. Ele continua te abençoando, te guiando. Esse é o propósito do Espírito Santo habitar dentro de nós. Ok? Então, guarda isto, por favor, porque é necessário todos os dias, falar com Ele. Todos os dias nos alegrar com Ele, com o Espírito do Senhor. E todos os dias, sim, também procurar sua força,
sua sabedoria, sua orientação. Mas não é só para as necessidades específicas. É para uma revelação que vá além do nosso entendimento. Porque o que acabo de falar aqui, veja, o que estava acontecendo em Antioquia, Paulo, aí na sua cidade de Tarso, ele não tinha a mínima noção do que estava acontecendo lá em Antioquia. Ele não sabia de nada. Mas o Espírito Santo o conectou. Ok? É assim. O Senhor deseja te conectar com situações que você talvez desconhece neste momento, mas Ele sabe que você é muito útil para essa situação. É necessário lembrar que o Pai Celestial deseja te usar do mesmo modo que usou a Paulo. Aquele Paulo que estava esquecido lá na sua cidade, e aí falou, não, vamos lá, vamos para Antioquia. E a partir desse momento, o ministério do apóstolo Paulo surgiu e que foi tremendo. Do mesmo modo, até o dia de hoje, o Espírito Santo faz isso contigo, comigo. Em nosso dia a dia, sabe, estão surgindo diversas necessidades. Talvez na casa de um amigo, de um vizinho, de um colega de trabalho, surgem diversas necessidades e o Pai Celestial diz assim, desejaria usar aquele meu filho, minha filha, que está aí, bem perto. E só vai acontecer se nós estamos conectados com o Espírito Santo no sentido de uma comunhão plena, quando ouvimos realmente ao Espírito Santo, diariamente, nessa questão que eu falei no início, sobre relacionamentos, sobre a alegria de estar com Ele, então, aí um diz assim, que bom que surgiu uma necessidade aqui, Pai Celestial, eu queria participar. Me deixa entrar nesse grande projeto do milagre, do sobrenatural para aquela família. Então, esta é a palavra que o Pai Celestial me entregou nesta semana. O Espírito Santo está em ti, está em mim, porque Ele deseja que você seja aquele instrumento poderoso. Por isso que já tem o Espírito Santo. Por isso que através do Espírito Santo temos a palavra, essa palavra profética que leva a cura, que leva a transformação, palavra que também orienta, liberta. Sim, porque tudo isso é possível quando alguém, como no caso de Barnabé, se deixou usar pelo Senhor e conectou a um homem esquecido chamado Paulo, para que juntos venham a ajudar uma igreja e, como consequência disso, transformar todo um lugar. Igual, a mesma questão vai acontecer contigo e comigo. Deus nos conectando em situações lindas, maravilhosas. Então, o que nós podemos dizer? Simplesmente dizer, Senhor, me usa. Eu quero participar. E aí então o ponto final desta aula. Esta aula quero chegar a uma conclusão para a tua vida e também para a minha. Que hoje o Espírito Santo está nos aguardando. Nos aguardando para quê? Primeiro para dialogar. Dizer, olha, que bom que você está aqui, vamos conversar como foi teu dia, como foi tua vida, e nessa comunhão, nesse relacionamento, nos alegrar de estar conversando com Ele. E não nos incomodar o tempo, sabe? Não é dizer, Espírito Santo, só tenho 2 minutinhos para falar. Não, eu quero conversar bastante contigo, Espírito Santo. Segunda questão, o Espírito Santo diz assim, também quero te falar, te explicar o que eu estou fazendo em outros lugares. Olha naquela igreja, olha naquele bairro. Tudo isso é parte dessa comunhão. A terceira questão é dizer também, eu tenho respostas para muitas famílias, pessoas que tu conheces, que tenho encontrado nesta semana, nestes dias. Então, você está disposto a entrar nesse caminho da bênção e levar a solução com a ajuda do Espírito Santo, claro? E se você diz sim, haverá transformação. Então, olha toda esta verdade que chega à nossa mente através do verdadeiro entendimento do Espírito Santo. Agora, que é o contrário? O contrário é, não, que legal que eu tenho o Espírito Santo, que legal que é Deus, que legal, mas até aí, uma informação. Isso é o triste, é aquilo que o Pai Celestial não quer. É realmente o que o Pai Celestial deseja que você venha a ter esse entendimento completo, que agora sim, você, eu, todos nós temos
a resposta do Senhor para uma pessoa que está clamando por ajuda. E aí então, quando nós colocamos nossa vida nesse propósito, não te imaginas o que vai acontecer no mundo. Não te imaginas o que vai acontecer na nossa cidade. Quando todos os cristãos se levantem com a ajuda do Espírito Santo, sim, haverá uma transformação. Então, você quer ser parte desse desafio, dessa proposta linda? Bem-vindo, bem-vindo. Vamos juntos, porque sim, eu quero também ser participante desse mover. Vamos concluir orando. Senhor, em nome de Jesus, que lindo é ouvir sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Ele se alegra de que estamos aprendendo sobre ele. O Espírito Santo se alegra também de que estamos conscientes da maravilha de compartilhar o Espírito de Deus dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Por isso agora, Senhor, podemos também dizer, como falou o profeta Isaías, eis-me aqui, me usa, porque agora me alegro diariamente de ter comunhão com o Espírito Santo e poder levar vida, transformação para outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, a partir de agora, não perderei a oportunidade de estar diariamente com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.